Então, esse mês, a gente tem procurado dar um foco neste tema, presença de Deus. E hoje não vai ser diferente. Eu quero falar um pouco sobre esta presença tão maravilhosa que nós precisamos buscar. Você tem buscado a presença de Deus? Tem mesmo? Olha só, quanto isso é importante, né? E eu quero, através do Salmo de número 84, compartilhar com vocês à luz, né, deste tema, na perspectiva deste tema, presença de Deus. Vamos lá. Salmo de número 84. Maravilha, Jesus. Obrigado, Carolzinha. Isso, para mim não derrubar. Se não vai derrubar isso aqui, vai ser uma beleza, né? Salmo 84, a partir do versículo de número 1. É um salmo de 12 versículos. Vamos ler todos, vamos lá? Tão maravilhoso que é, né? Diz assim a palavra de Deus, ó. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca, pelo vale árido, pelo vale da sequidão, pode estar na tua tradução aí, tá? Faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, os teus tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem em que confia em ti, ou que em ti põe a sua confiança. Amém? Glória a Deus. Esse é um salmo de extrema beleza, um salmo composto pelos filhos de Coré ou Corá, né? Às vezes você encontra lá sendo chamado de Coré, outras vezes de Corá. Eram levitas. Estes homens pertenceram também à corte de Salomão, e foram entre aqueles homens excelentes, como Asaf, Emã, né? E outros que protagonizaram o louvor extraordinário a Deus. Eles eram homens cheios do Espírito Santo, tanto para composição. A gente sabe que a maioria dos salmos aqui foram compostos por Davi, alguns por Salomão, outros por Asaf, outros pelos filhos de Corá, né? Mas esses homens eram homens extraordinários no ministério da adoração, da tribo de Levi, e eles foram separados para a adoração. Eles serviam dentro do templo, eles estavam ali à disposição. Olha os filhos de Corá aqui, compondo salmos extraordinários. Um outro salmo extraordinário composto por eles é o salmo de número 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Olha que maravilha, não é verdade? Olha que salmo extraordinário. Então eles eram homens que tinham assim uma comunhão profunda com Deus. Tanto é que foram usados pelo Espírito Santo nestas composições que compõem o inário, né, conhecido por nós como o livro dos Salmos, um livro tão rico, tão maravilhoso, tão extraordinário que é este livro. Mas eu quero começar a mensagem dessa noite fazendo uma pergunta a você. O quanto você tem se sacrificado pela presença de Deus na sua vida? É uma pergunta, é um questionamento forte, não é? Porque às vezes nós não fazemos esta correlação de que para termos a presença de forma mais abundante nós precisamos nos sacrificar por isso. Porque é comum a nós que somos crentes, que somos decididos, nascidos de novo, não é verdade?
passamos por essa transformação, a gente considerar algo, que Deus já habita em nós. Ora, se Deus pelo Espírito habita em nós, por que nós precisamos então estar nos dispondo a buscar a presença dEle? Parece uma coisa meio paradoxal, meio ilógica, não é verdade? Ora, se você já tem algo, por que você precisa buscar aquilo que você já tem? Porque uma coisa é quando nós referimos a este selo, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que este é o selo, e nós somos como cartas endereçadas a Deus, e somos selados pelo Espírito Santo que habita em nós. Uma coisa é essa presença do Espírito Santo, que nos dá esta nova identidade de filhos de Deus, que nos dá a identidade de propriedade do Deus Altíssimo, nós somos propriedade dEle. Mas quando queremos mais de Deus, nós precisamos buscar a sua face. Se você quer mais dEle, você precisa estar em todo o tempo se devotando a buscar, a conhecê-lo. Como diz lá o profeta Oséias, no capítulo 6 do seu livro, busquemos e prossigamos em buscar a Deus, buscar ao Senhor, porque como a alva, a sua vinda é certa, a sua manifestação é certa. Então ele estava dizendo ao seu povo Israel, que eles não deveriam se contentar com o que eles tinham alcançado da parte de Deus. Não importa o quanto eles tinham alcançado, não importa se alguns deles tinham a lei decorada, tinham os livros proféticos todos em sua mente. O que importava é que Deus é infinito e que nós devemos buscar a sua face e receber dele um pouco mais a cada dia. Olha como isso é importante. Imagine que você tem um poço de água, e sua casa é abastecida por este poço. Este poço, ele te dá água para que você beba, que você faça parte de higiene pessoal, a higiene da própria casa, e talvez até você irrigue algumas hortas ali onde você mora. Mas veja bem, a água está no poço e você precisa, apesar da posse da água, está com você, mas é necessário um sacrifício para que você possa beber dessa água. É necessário um sacrifício para que esta água te purifique. É necessário um sacrifício para que esta água ela esteja limpando cada compartimento da tua casa, cada utensílio que precisa ser lavado por ela. É necessário um sacrifício para que esta água possa te ajudar a produzir frutos da lavoura que você plantou. Você vai ter que bombear esta água e você vai ter que retirar esta água do poço. Então, uma coisa muitas vezes não determina a outra. A presença de Deus, embora determine que você, através do Espírito que habita em você, tenha esta presença, não determina que você tenha esta presença na medida que você poderia tê-la, na medida que Deus quer que você a tenha. E aí há uma diferença abismal, porque nós estamos nos contentando com pouco, nós estamos nos contentando, e eu não estou aqui dizendo que a presença do Espírito que habita em você é pouco, mas nós temos tido pouco desta presença gloriosa, porque temos buscado pouco a sua face, buscado pouco dele. A palavra de Deus diz que há dons que o Espírito nos concede, o fruto que o Espírito manifesta em nossas vidas, e este fruto tem se manifestado em você, estes dons têm se manifestado em você, o Espírito Santo tem te usado da forma como Ele quer te usar. E se não tem, por que é? Porque Ele não está em você? Não, é porque você não tem buscado a face dEle. É porque você não tem tido uma relação de entrega do seu coração, a sua vida a Ele. Então o tamanho do teu sacrifício é proporcional ao tamanho que você valoriza a presença de Deus na sua vida. Se para você esta presença tem um grande valor, então você não se importará de fazer um grande sacrifício para tê-la de forma mais abundante. Se ela tem um grande valor para você, você se devotará em buscá-la, não importa o tamanho do sacrifício. E aqui está a base para toda esta composição a qual nós acabamos de ler.
porque este salmo, esta composição, ele fala exatamente disso. Preste bem atenção, todo israelita era convocado a estar anualmente em Jerusalém, aonde ali estava o tabernáculo do Senhor para fazer a adoração. Antes o tabernáculo foi colocado em Siló, né? Mas posteriormente o templo foi edificado em Jerusalém. Então, o tabernáculo estava lá em Siló e havia um mandamento de Deus. Todos os homens de tal idade para cima precisam se apresentar em Jerusalém anualmente, porque ali era o lugar da presença de Deus. Ali era o lugar onde Deus se revelava. Ali era um lugar onde Deus se manifestava a sua glória sobre a arca da aliança. Então eles iam em peregrinação todos os anos. Se nós olharmos para aquele tabernáculo, nós vamos ver que não havia atrativos estéticos nele, para que as pessoas fizessem uma jornada às vezes tão longínqua, tão cheias de sacrifício pessoal, familiar, porque às vezes o marido ia, o filho mais velho ia, mas ficava lá a esposa, ficavam os filhos mais novos, que ali tinham que, durante o tempo daquela peregrinação, assumir as responsabilidades, que eram também as responsabilidades do marido, que eram as responsabilidades dos filhos mais velhos. Olha como a coisa era. Então requeria de todos eles um grande sacrifício, e eles iam anualmente, e eles passavam ali pelas cidades, pelas vilas, e à medida em que eles caminhavam, a multidão crescia, porque um grande número de pessoas iam se ajuntando, e eles iam cantando para Jerusalém, nos louvores da peregrinação, nos louvores de adoração. E isso quer dizer, como aqui lemos no Salmo, que havia uma alegria contagiante em seus corações, havia uma alegria que era assim, marcante no meio deles. Por quê? Porque eles estavam rumando para a presença do Senhor, para o local onde a presença do Senhor se manifestava, para o local onde a presença do Senhor se revelava. Preste bem atenção. Então ele diz assim: quão maravilhosos, né? Como ele diz aqui, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aleluias. Havia um amor ali que estava dentro do coração deles, e eles iam e um contagiava o outro, porque havia um prazer de se estar na presença do Senhor, e esse prazer fazia valer todo o sacrifício que eles faziam para ali estarem anualmente. Será que nós temos tido esta mentalidade? Será que nós temos tido esta forma de pensar e, consequentemente, essa forma de agir? Eles não estavam buscando a relevância de uma construção, não havia relevância ali do ponto de vista estético. Tudo que era maravilhoso ali era apenas a presença de Deus. Posteriormente se construiu, sim, um templo em Jerusalém, através do reinado das ações ali de Salomão, um templo suntuoso, mas mesmo assim, nada daquela suntuosidade poderia mover o coração de quem ama a Deus para ir ali, se a presença de Deus não fosse real naquele lugar. Não havia sentido aquele sacrifício, não havia, até porque eles não receberiam nada em troca, se a glória que eles fossem buscar fosse uma glória meramente humana, fosse uma glória meramente material. Não havia promessa de tesouros, não havia promessa de ser doado a eles algo de valor material. A promessa era: a presença de Deus se manifestará ali na sua vida. E eles iam cheios de alegria em relação a isso. Porque de que nos vale um tabernáculo ornado, cheio de prata, cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, se a presença de Deus não estiver ali? Preste atenção se não é assim. Quando João escreve, replica as palavras de Jesus à igreja em Laodiceia, ele diz duas coisas acerca dessa igreja. Essa igreja era materialmente rica, era a primeira coisa.
E a segunda coisa, Jesus não se fazia presente nesta igreja. Apocalipse 3:10, eis que estou à porta e bato. Você entende isso? Mas então ele escreve à igreja em Esmirna, e ele diz sobre Esmirna, o que é que está escrito sobre Esmirna? No capítulo 2, versículo 9 de Apocalipse, eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, era uma igreja materialmente pobre, e entre parênteses está escrito, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Ele estava dizendo, esta é uma igreja materialmente pobre, mas com uma riqueza espiritual infinita. E qual era essa riqueza? Era cheia da presença do Senhor. Cheia da presença do Senhor. Você vê como essas coisas, elas determinam uma diferença extrema. Porque riqueza material, números, não são indicativos da presença do Senhor. Quer sejam números, cifras financeiras, quer sejam números de pessoas, de seguidores. É muito bom quando estes números refletem adoradores. É muito bom quando estes números refletem pessoas comprometidas, mas nem sempre é assim, irmãos. Nem sempre é assim. Então, a multidão não indica a presença do Senhor Jesus. O que indica a presença de Jesus é a comunhão de espírito com Ele, é a busca que nós temos verdadeira a Ele, é o espírito quebrantado que anela por Ele. Quando nós caminhamos com verdadeiros adoradores, nós caminhamos com a presença do Senhor, porque os tais Deus procura. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Agora algumas considerações aqui. O salmista peregrino, olha só, ele observa que naquele maravilhoso lugar, onde a presença de Deus estava, até os pássaros encontravam casa e fizeram um ninho para si, para os seus filhotes. Versículo 3, nós lemos o seguinte, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Isso vai nos ensinar algo maravilhoso, que aquele que encontra lugar na presença de Deus, ele deve procurar também encontrar lugar para os seus. Ele não deve se conformar em estar sozinho na presença de Deus. Tu encontrou um lugar na presença de Deus, crente abençoado. Agora é hora de tu buscar os teus filhos. Agora é hora de tu buscar o esposo, a esposa, o pai, a mãe, os amigos queridos de coração. O pardal, ele encontrou casa para si e para a sua prole. O pardal não foi habitar na presença de Deus sozinho. Ele nos traz o ensinamento através da perspectiva do pardal. O pardal disse, eu vou fazer meu ninho ali, aonde a presença de Deus se revela. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos fazer o nosso ninho aonde a presença de Deus está. Ou nós devemos, queridos irmãos, nos lembrar de que precisamos conduzir as pessoas, ainda mais aquelas a quem amamos, a presença do Deus vivo, a presença do Senhor. Bendito seja a sua face de glória. Uma outra consideração, os átrios eram uma escolha deste peregrino. Então ele diz que é melhor estar às suas portas, ou às portas da casa de Deus, do que em qualquer outro lugar. Do que em qualquer outro lugar. Versículo 10, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, que habitar nas tendas da impiedade. Eu quero que você entenda uma coisa, quem busca a presença de Deus, precisa compreender, reconhecer o valor desta presença. Olha o que ele está dizendo, eu prefiro estar um dia apenas nos teus átrios, do que 1000 em outra parte. Quanto valor tinha a presença de Deus para este homem? Quanto valor! Ele estava trocando qualquer outra parte.
Ele não diz do que está lá no meu trabalho. E você podia dizer, aí é fácil. Ele diz em qualquer outra, do que está no lugar do deleite, na festa, na praia, em uma viagem maravilhosa internacional, no shopping, no restaurante, qualquer outro lugar. Eu prefiro estar um dia aonde essa presença está, do que 1000 em qualquer outro lugar. Não me importa o que está sendo me oferecido aí fora, e eu não estou dizendo nem coisas que trazem uma conotação pecaminosa. Podem ser coisas que não trazem uma conotação pecaminosa, mas se não tem a presença de Deus, de que me vale isso? De que me vale isso? Eu não troco a presença de Deus por nada. Por isso, a minha preferência é estar onde a presença de Deus se revela. Eu estou lá na célula, eu estou na igreja. Mesmo quando eu viajo, eu procuro, para a gente ir, para a gente estar em comunhão com os nossos irmãos ali. Por quê? Porque eu prefiro estar onde a presença de Deus está, do que em qualquer outra parte. Não venha me chamar para deixar de vir ao culto, para ir na praia, para ir no aniversário, para ir aqui, para ir ali, porque isso não está de conformidade com aquilo que o Espírito Santo tem me ensinado, tem me mostrado na sua palavra. É necessário que eu me conforme com o Espírito e não com este mundo aí fora. Veja como é importante, valorizar a presença do Senhor. Uma outra consideração. Sendo assim, eles vão de força em força em direção ao lugar da presença de Deus. Nada poderia fazê-los desistir ou desanimar. Versículo de número 7 diz o seguinte: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Agora eu lhe pergunto, quantas vezes é necessário que você se esforce, e que se esforce muito, para não sair da presença de Deus, ou para buscar a presença de Deus? Quantas vezes é uma luta orar? Quantas vezes é uma batalha ter uma disciplina de leitura bíblica? É assim ou não é? Quantas vezes parece ser tão difícil chegar à igreja, a uma célula, ao estudo, ao evento que está tendo? Quantas vezes isso parece ser tão difícil? Parece que há uma oposição do inferno quando você planeja tirar um tempo de oração para você. Você para e pensa em um instante, sabe, eu vou fazer um jejum. Você já começa a sentir fome desde agora. Sua carne já começa a apelar e dizer, não, pelo amor de Deus, isso não, isso não, isso não. Mas é só... Meu Deus, é só o café ali da manhã, eu vou jejuar até só ao meio-dia. Não, tá aquele café, você vai renunciar àquilo. Quanta oposição, porque você sabe que quando você está jejuando, se humilhando na presença de Deus, você está dizendo a Deus o tamanho da sua dependência para com Ele. Ele vem em seu favor, Ele se manifesta, a presença dEle é real. Então olha só, há uma conjuntura de adversidades tentando abalar a nossa fé, resistir à nossa jornada, se opor a nós, se opor à vontade de Deus na nossa vida. Há um mundo aí fora que nos quer seduzir, que nos quer impedir de viver a presença de Deus, porque a gente sabe que a contaminação com o mundo nos separa de Deus. Deus disse ao profeta Jeremias, lá no capítulo 15 do seu livro, quando ele diz, Jeremias, se tu voltares eu te buscarei, e se tu apartares o santo do profano, tu serás a minha boca. Tu serás a minha boca. Então o mundo se opõe a esta presença em nossa vida, Satanás se opõe a esta presença em nossa vida. A gente quer desenvolver um projeto, o inimigo se levanta de todas as partes. O inimigo não quer que você sirva, o inimigo não quer que você ore, o inimigo não quer que você adore, o inimigo não quer que você cresça. Tem um curso na igreja que vai te projetar, que vai te melhorar. Aí vem aquele cansaço, vem aquelas preocupações, será que eu vou conseguir? Será que eu vou poder? Quem está dizendo isso a você? É o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo de Deus, mas é o teu opositor. É o teu opositor que quer te fazer desistir,
é o teu opositor que quer te fazer parar, é o teu opositor que quer te fazer enfraquecer. O Espírito de Deus quer te fortalecer, te levantar, te colocar na posição, te abençoar, dizer que você é importante, que você tem valor. O Espírito de Deus quer dizer para você que há lugar para você, aonde a presença do Senhor está, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Na sua peregrinação, mais uma coisa, o número deles aumentava de cidade em cidade, até que se tornasse uma numerosa multidão de peregrinos. Preste bem atenção nisso. Eles caminhavam como um corpo, eles não iam sós. Você sabe por quê? Porque eles se entendiam que na unidade do povo de Deus, a presença de Deus é real. Por que o diabo luta tanto para dividir a igreja? Por que o diabo luta tanto para soprar contra a igreja que está sendo edificada, sopros de divisão? É porque ele sabe que quando a igreja está unida, a presença de Deus é real. Quando a igreja está unida, o Espírito flui. Quando eles iam se ajuntando, um estava louvando, outro estava orando, outro estava proclamando a palavra de Deus, outro estava abraçando um irmão, outro estava ali compartilhando algo, compartilhando talvez até algo material. Olha, o teu alimento está escasso, mas o meu sobreja. Então nós vamos nos ajuntar, e quem tem muito não vai sobrejar, mas também quem não tem não vai faltar, porque a necessidade de um vai ser suprido pelo outro. Olha que coisa maravilhosa. Então na unidade está a força, na unidade de propósito. Não é só unidos, olha, eu quero buscar a Deus, eu também quero, vai pelo teu canto que eu vou pelo meu. Deus não proporciona só a unidade do objetivo, a unidade do alvo a ser alcançado, que é a sua presença, é a estatura de varonilidade perfeita, é a salvação. Todos nós estamos rumando para o céu, mas Deus não disse, vai cada um pelo seu caminho. Deus nos une em um só caminho. Deus nos coloca todos em um só caminho. E aqui estamos nós, temos que ter unidade de propósito. Vamos para adorar, vamos juntos. Vamos para louvar, vamos juntos, vamos para levar os nossos dízimos e ofertas, né, que eles levavam aquilo que eram seus dízimos e ofertas, ali entregavam os seus dízimos e ofertas, eles guardavam as suas colheitas, e se era algo que não poderia ser guardado, eles vendiam das primícias, arrecadavam o valor, guardavam para entregar lá. Olha que coisa, hein? Que maravilha, por quê? Porque eles tinham esta consciência de que isso era agradável ao Senhor. Então, a presença era real nesta unidade. A presença era real nessa unidade. Gente, isso é bom demais, hein? Eles andavam unidos, iam, sabe, de força em força, sendo movidos pelo Espírito Santo, e uma outra ajudava. Porque, às vezes, um caía doente, um caía de cansado, às vezes, ali, né, precisava do apoio, do fortalecimento de uns para com os outros. Às vezes haviam mulheres que também iam na peregrinação, não era proibido, muito pelo contrário. Às vezes as mulheres não podiam sair de suas localidades, né? Mas às vezes iam aquelas mulheres, se você vê qualquer filme a respeito disso, você vai ver, elas iam ali juntos, e estavam todos unidos, estavam todos juntos, um fortalecendo, um ajudando o outro, e era tão bom, porque um protegia o outro também. Se estivessem sozinhos, estavam suscetíveis aos ataques dos inimigos. Muito mais. A quem você acha que o inimigo vai atacar? A quem está sozinho ou a quem está no grande grupo? Quem está sozinho, irmão. Todo mundo que se isola fica mais vulnerável. Todo mundo que, não quero me envolver com nada, não quero isso, não quero aquilo, bato ponto, mas não quero isso, não quero aquilo, é mais vulnerável. Agora, quando você tem alguém ao teu lado, quando você tem grupo ao teu lado, quando você tem igreja ao teu lado, quando o inimigo se levanta contra você, você pede socorro. Gente, ora por mim aí, que a prova está acirrada. E os irmãos começam a orar. E o que começa a acontecer? Vamos bombardeando Satanás, lá no reino do Espírito, vamos amarrando as suas forças, vamos impedindo o seu agir, nós vamos orando pelos outros, e o inimigo, ele vai sendo amarrado, ele vai sendo impedido de manifestar, não é, todo o seu ardil contra as nossas vidas, através de circunstâncias, de pessoas, não importa.
O que importa é que orando uns pelos outros, nós obtemos a vitória. Que coisa maravilhosa. E quando eles chegavam lá, eita Deus, que alegria. Mas é óbvio que nós precisamos compreender também que a presença de Deus revela coisas maravilhosas. E ao chegarem ali, e o salmista ele entende isso, ao chegarem ali, eles estavam na presença de Deus, e a presença de Deus revelava muita glória a eles. Nós podemos destacar rapidamente algumas coisas aqui. Primeira coisa, a presença de Deus proporcionava a felicidade e a alegria. Meu querido, não dá para estar na presença de Deus e viver infeliz. Não dá. Você pode até ter o choro, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Mas também está escrito lá, mas, ó adversativa, a alegria vem pela manhã. Quem está na presença de Deus é bem-aventurado. Versículo 4. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. E eles são bem-aventurados porque habitam na casa do Senhor, porque ali se revelar a presença de Deus. Como eu disse, ninguém foi chamado bem-aventurado por habitar em Laodiceia, uma igreja que não tinha mais a presença de Deus, uma igreja que se dizia rica, abastada, provavelmente cheia de membros, não é verdade? Mas que não tinha a presença de Deus. E Jesus disse, está vendo essa festa toda aí, João? Eu vou te mostrar onde eu estou. Eu estou à porta, eu estou do lado de fora. Mas então ele mostra a João uma pequena igreja, pobre, humilde, de pessoas de pouco recurso, e não quer dizer que a presença de Deus estava ali pelo pouco recurso dela e deixava de estar na outra igreja pelo muito recurso da outra. Isso não tem nada a ver. Deus está no meio daqueles que o buscam. O problema é que aquelas pessoas não estavam buscando a Deus. Talvez a riqueza se tornou para eles a fonte, não é, de sua confiança, o seu alicerce, mas aquela pequena igreja sabia em quem devia esperar. Eles estavam esperando na manifestação do Senhor, na presença do Senhor. Estes peregrinos, eles estavam cheios de alegria nos altares de Deus. Eles se envolviam em um manto de festividade, ali na casa de Deus. Gente, tem gente que entra na casa de Deus, olhando o relógio, esperando a hora de ir embora. Esperando a hora de ir embora. Sabe por quê? Porque eles estão como Laodiceia. Deus está à porta, o Senhor está batendo. Abre este coração, esta mente, para que a minha palavra entre, para que mude, para que transforme, para que sensibilize, para que encha de fé, para que venha a felicidade, o regozijo. Nós sempre temos motivo para louvar a Deus. Salmo de número 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Versículo de número 1. O grande problema, queridos, é que nós não estamos tendo motivação para adorar a Deus, não porque não temos motivos para louvar e bendizer a Deus, não porque não tenhamos motivo, é porque a nossa perspectiva em relação a Deus não é buscá-lo para adorá-lo, é buscá-lo para receber dele. Apenas para receber dele. É errado buscar o Senhor para receber dele, pastor? Não, mas essa não pode ser a tua motivação principal. A Bíblia não diz que Deus ama ao que busca a sua presença para receber dele, mas o que dá. Deus ama o que dá com alegria. Amplie a visão do versículo, não bote só em coisas materiais, não. Deus ama o que dá. Também materialmente, sim, mas o que dá, o seu coração, a sua adoração, o seu louvor, o seu serviço, que se dá à missão, que se dá ao ministério, que se dá à igreja. Deus ama isso. Então é melhor coisa é dar do que receber. Se você veio para dar a Deus essa noite, é melhor do que ter vindo para receber. Não é que você vai deixar de receber,
mas é porque Deus recebe melhor aqueles que vêm entregar. Eu vim te louvar hoje à noite, Senhor, eu vim dizer que Tu é maravilhoso, que Tu é lindo, que Tu é glorioso, que eu sou feliz em Tua presença. E mais, eles encontravam fortalecimento para transformar circunstâncias adversas. Eu fico impressionado como pessoas passam por prova, caem fora da igreja, começam de uma forma indireta a responsabilizar e culpar a Deus pelas lutas, como que se as lutas não fossem uma ferramenta de Deus para o aperfeiçoamento da nossa fé, como que se as lutas não fossem algo para determinar o teu avanço e a tua vitória, e para gerar em você um testemunho de que o teu Deus é maravilhoso, que te honra, que te abençoa. É assim ou não é? Mas aí vem as lutas e as pessoas muitas vezes fogem. Agora eu te pergunto, onde você é fortalecido se não na presença do Senhor? Se esse é um lugar de fortalecimento, eu não falo só da igreja aqui por ser um ambiente estrutural aonde se congrega o povo de Deus. Eu digo um lugar onde nós estamos buscando a presença de Deus, que é também o seu quarto de oração, que é também o lugar onde você medita na palavra do Senhor, que é a tua célula, aonde você tem aquele grupo ali que comunga mais próximo de você, desta fé maravilhosa. Imagine você, e as pessoas fogem dessa realidade. E onde é que elas se fortalecem? Se a fonte da força delas é a presença de Deus, e elas estão fugindo da presença de Deus. Queridos, o nosso caminho para o céu, ele trará sempre muitas circunstâncias adversas. Não é fácil. A vida cristã não é fácil. Existe uma oposição que reside na nossa própria carne, que se insurge contra a santidade. Existe uma oposição neste mundo que não pode entender, compreender a vontade de Deus. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhes parece loucura. Então não queira que as pessoas compreendam sem que o Espírito as toque e abra a sua mente. Você entende isso? Há uma oposição ferrenha de Satanás, e muitas vezes há uma oposição, presta atenção, na dureza do nosso coração. Terrível. Mas os versículos 5 e 6 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Pergunta quem está do teu lado: tua força está no Senhor? Olha aí. Em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Então o que ele está querendo dizer? Quando nós nos fortalecemos, quando nós estamos cheios da presença de Deus, e isto promove fortalecimento na nossa vida, esse fortalecimento não ordena só a bênção e a vitória no nosso caminho, mas ordena a bênção e a vitória no caminho de muitos. Onde nós estamos, a presença de Deus leva a restauração, a presença de Deus leva a salvação, a presença de Deus leva a vitória. Ele diz: até que você esteja passando pelo vale árido, haverá chuvas, os tanques se encherão naquele lugar. Eu não sei por onde Deus vai levar os teus pés a passarem, eu não sei para onde Deus vai direcionar a tua vida para pregar o Evangelho, para influenciar famílias, ou a tua própria, amigos, colegas de trabalho, de escola, mas eu sei de uma coisa: se você estiver cheio da presença de Deus, você vai fazer a diferença aí, você vai poder abençoar outras vidas, você vai poder se derramar sobre outras vidas, mas é primeiro necessário que você se encha para transbordar. Ninguém vazio tem o que dar, ninguém vazio da presença de Deus tem o que dar. Você precisa estar cheio da presença para dar a presença de Deus. Você precisa estar cheio do amor de Cristo para dar amor, cheio de compaixão para atuar na vida das pessoas com compaixão, com misericórdia. Então é importante que a gente entenda isso. Estes homens eram fortalecidos e aperfeiçoados na presença de Deus, mas havia um objetivo: assim eles podiam transformar outras vidas, tocar em realidades que estavam ali
distantes da vontade de Deus, para transformar essas circunstâncias, eles eram portadores das bênçãos do Senhor. Quem tem bênção para derramar em outras vidas aí, ó? Você tem bênção para derramar em outras vidas? Claro que você tem, claro que você tem. Você pode estar até, sabe, segurando, sair, retendo, mas você é um canal de bênção. Você quer ver uma coisa? Sai por aí, começa a visitar quem precisa de ser visitado. Começa a falar do amor de Deus, começa. Você vai ver você derramar. Então eu vejo muitas pessoas assim, não sei o que fazer, não sei como agir, não sei o que Deus quer de mim, o que Deus quer de ti. Ele já te falou tantas vezes, vai, prega o evangelho, faz discípulo. A gente tem estratégias para isso, mas isso não impede você de botar a sua Bíblia debaixo do braço ou tê-la no aplicativo do seu celular, e lá naquele hospital fazer uma visita a quem precisa, um conhecido, um amigo. Você vai chegar lá, bater na porta e dizer assim, olha, eu vim visitar alguém. Quem é alguém? Não sei, mas vai visitar pelo menos aquelas pessoas a quem você conhece, pessoas que muitas vezes estão precisando de você. Você tem um parente que muitas vezes está lá doente, você nem aparece para orar por aquela pessoa, dizer assim, eu vim aqui para orar por você, para te dar um abraço, dizer que Deus tem solução para o seu problema, tem vitória na sua vida. Você entende isso? Depois pergunta, o que Deus quer de mim? Você está pronto para ouvir o que Deus quer de você? Talvez não. Eles encontravam também a assistência do Pai. Na presença de Deus nós temos assistência do Senhor. O Senhor, ele disse, Deus escuta a minha oração. E Deus escutava? Sim, escutava. Ele diz, Deus é nosso escudo e contempla o rosto do seu ungido. Versículos 8 e 9. Então Deus vê a face daquele que o busca e Deus responde ao que clama por ele. Deus não despreza uma oração sincera. Não é porque Deus não respondeu tua oração ainda que Ele não a ouviu, não a considerou. Ele ouviu, Ele considerou. Agora tem um detalhe. Às vezes Ele está preparando você para receber o que você quer. Pai, me abençoa com isso. Você está preparado? Você está preparado? Será? Deus sabe todas as coisas. Ele está preparando você para aquilo que você quer receber. Eles na presença do Senhor encontravam a graça e a glória do Senhor. Versículo 11, ó que versículo. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em retidão. A graça precede a glória. Onde a graça de Deus chega, a glória vem a seguir. Bota isso na sua cabeça. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Então chegou a graça, mas logo vem a glória. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, sua segunda carta, capítulo de número 3, versículo de número 18. E todos nós, é você também, somos transformados de glória em glória, na imagem do Senhor, pelo Espírito. Onde a graça chega, logo vem a glória. Se você recebeu graça de Deus aqui essa noite, se há favor de Deus liberado em prol de sua vida esta noite, pode ter certeza que a glória vem. E pastor, o que é a graça de Deus? É o favor que você e eu não merecemos, mas Ele, por sua infinita misericórdia, nos concede. Eu não sou merecedor de nada, mas Deus me dá porque Ele é bom, porque Ele é generoso, porque Ele me ama. Pastor, o que é a glória? Glória é poder de Deus revelado. Glória é poder de Deus manifestado. Glória é salvação. Glória é cura. Glória é libertação. Glória é a prosperidade que Deus te dá. Glória é o milagre que Deus faz na tua vida. Glória é o livramento que Deus te dá. Glória é a vitória que Deus te dá. Se a graça, a glória. E Ele está dizendo aqui, o Senhor é só escudo. O Senhor dará a graça e dará a glória. Bendito seja o seu santo nome. Nós precisamos alcançar isso, e queremos, mas aonde vamos alcançar? Aí vem o X da questão.
Muitos querem a graça, muitos querem a glória, o poder de Deus na sua vida, querem a bênção do Senhor na sua vida, mas não querem se sacrificar para estarem na presença do Senhor. Para buscar essa presença, para viver nessa presença. E Deus quer revelar a glória e a sua graça, mas Ele precisa que você o busque. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Eles encontravam o bem, que não é negado aos que andam retamente. Olha só, porque o Senhor Deus é só o escudo, dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em retidão. Olha só, se você está na presença de Deus, precisa considerar isso. A presença requer santidade, retidão. Você não vai alcançar a presença de Deus com uma vida que não agrada a Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, diz a sua santa palavra. Fazem separação. Então nós devemos buscar uma vida de retidão, se nós queremos alcançar o bem de Deus, se nós queremos alcançar o favor do Senhor. Mas se há na tua vida essa retidão, e por quê? Porque quando nós buscamos a presença de Deus, nós entendemos que Deus, Ele não visita o coração daquele que quer viver no pecado, a não ser que esteja estimulando ao arrependimento. Nesse sentido, sim, mas eu estou falando aqui para agraciar, para estar em comunhão com Ele, para estar neste andar de comunhão com Ele. Deus não comunga com o pecado. Você tropeça, você se levanta, pede perdão ao Senhor, segue adiante, tudo bem. Mas se você tem uma decisão de viver no pecado, meu irmão, você acha que a presença de Deus ali estará? Não estará. Deus quer manifestar a sua presença, mas Ele está requerendo de mim e de você isso. Que haja retidão nessa vida. Eu fico olhando como é excelente a ética proposta no cristianismo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como é excelente o estilo de vida que nos é proposto. Agora, o estilo de vida que nos é proposto é aquilo que validará, que proporcionará a abertura da porta para a presença de Deus em nós. É por isso que eu fiz a pergunta a você no início. Você está disposto a se sacrificar por essa presença? Porque nós estamos olhando uma geração cristã que não quer viver o padrão bíblico de ética, de compromisso com Jesus, de compromisso com a sua santidade. Não quer viver o padrão bíblico de entrega, de deixar o Senhor comandar a sua vida, determinar os seus atos, mas quer a presença de Deus, porque sabe que a presença de Deus traz vitória, traz bênção, traz fortalecimento. Então nós estamos vivendo uma geração que vive nessa dubiedade. Precisamos consertar os nossos caminhos e confiar plenamente nele. Versículo 12 diz: Senhor dos exércitos, bem-aventurado, que quer dizer muito feliz, abundantemente feliz, o homem que em ti põe sua confiança. Você pode dizer nessa noite: esse sou eu? Esse sou eu, amém? Glória a Deus, glórias ao Senhor. Será que temos, queridos, essa noção de que há um preço a ser pago pela presença de Deus? E se temos este ardor, como o peregrino coloca aqui, o seu ardor pela presença de Deus, de ir ao lugar onde a presença se manifestava, e hoje nós temos esta presença na nossa própria vida, mas precisamos buscar mais de Deus e honrar essa presença em nós, nos alegrar com ela, nos alegrar porque Deus está em nosso viver. Isso deveria ser motivo de glorificar a Deus. Mas talvez se amanhã aquele negócio não se concretize, aquela resposta não venha conforme você pensou que viria,
aquilo não aconteça da forma como você planejou, você não tenha palavras para agradecer, honrar e glorificar a Deus, lembre-se de que a presença dEle deve ser todo motivo para você agradecer de todo o seu coração. Obrigado, Deus, porque Tu estás comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé, queridos.